trazermos o programa, internacional Alimentação Escolar em nível dos países da América Latina e Caribe também. Bom, depois de conhecermos muitos desses projetos regionais, dos diversos países, o que deu certo, quais os próximos desafios, agora a gente vai apresentar a vocês também a experiência dos ministérios que compõem o governo brasileiro sobre esse tema intersetorial da alimentação escolar, o qual foi bastante destacado e colocado aqui ao longo desses 2 dias. Então, para falarmos justamente sobre esse mecanismo conjunto de governança, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa e que será a nossa mediadora, a senhora Michele Lessa, coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A senhora Michele Lessa fará, então, a moderação desse painel, que com certeza vai trazer aí, reverberar bastante assuntos importantes aqui para a nossa discussão. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos, todas, todes. Mais uma vez, em nome do FNDE, agradecemos a organização da FAO, dessa atividade. Em especial, agradecemos cada um e cada uma dos representantes dos países aqui presentes. Para o Brasil é uma honra recebê-las. Esperamos aí compartilhar boas experiências e que vocês voltem com mais energia. Bom, nós gostaríamos aqui de convidar a Solange Castro, coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional do FNDE. Obrigada, Solange. Convidar a Maria Francisca, da Assessoria Internacional do Ministério da Educação e responsável pela CPLP, pela cooperação dos países de língua portuguesa. Obrigada, Francisca, por estar conosco. Convidar Kelly Poliana de Souza Alves, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Muito obrigada, Kelly, pela presença de vocês. Convidar Roseli Zerbinato, coordenadora geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos da Secretaria de Abastecimento, Cooperativo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E convidar Ariene Silva do Carmo, consultora da FAO, atuando na Coordenação Geral de Promoção da Alimentação Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social. Muito obrigada, Roseli. Obrigada, Ariene. Nós sabemos, que fazer uma política pública de Estado de alimentação escolar sem intersetorialidade é meio que querer demais que só a área da educação consiga resolver as diversas questões e imputar a alimentação adequada e qualidade nas escolas sem um trabalho intersetorial. Também sabemos, os representantes de outros países que estão aqui, que todos vocês fazem ações intersetoriais. A gente sabe que nessa agenda é fundamental. Mas sabemos que a intersetorialidade ela é linda na teoria e super complexa na prática. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho de como o governo brasileiro resolve essas questões de um trabalho intersetorial ao longo dos anos, sério, sob coordenação, e é importante a gente falar que nós temos um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, dentro desse sistema, uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa Câmara é composta por 20 ministérios, temos 4, 5 aqui, mas isso nos ajuda muito a ter um processo regulamentado, coordenado, de reuniões, para articular as diversas ações que apoiam a alimentação escolar. E, em especial, nesse painel, vamos falar do acordo de cooperação entre alguns ministérios brasileiros voltados para promover a alimentação saudável na alimentação escolar. O que é um acordo de cooperação? É um documento de parceria entre os ministérios, sem repasse de recursos entre um ministério e outro, mas onde há atividades, responsabilidades, prazo para cumprimento de metas. E, nesse governo, no início do ano, foi firmado, e é um prazer nosso aqui compartilhar com os outros países essa experiência. Para começar, eu passo para a coordenadora geral do PNAE, Solange Castro. Obrigada, Solange.
Obrigada, Michele. Bom dia a todas e todos aqui presentes, que nos assistem, e nos colegas da mesa. Eu fiz uma apresentação de 15 minutos, vou ter que falar em menos de 5, então vou tentar acelerar um pouquinho o processo, não sei se consegue projetar para mim, mas implementar programas de alimentação escolar sustentáveis não é fácil, não é simples em nenhum lugar do mundo e também não é aqui no Brasil. Nosso programa de alimentação é antigo, da década de 1955, possui todo um arcabouço legal, robusto, com financiamento federal garantido. Avançou muito ao longo dos anos, mas nós também temos ainda muitos desafios. Apresentar um pouquinho das diretrizes do programa, pode passar, por favor, que mostram o tamanho do nosso programa e o tamanho dos nossos desafios. Quando nós falamos de universalidade do programa, nós estamos falando de mais de 40 milhões de estudantes, 150 mil escolas, então é um desafio. O governo federal repassa os recursos federais, normatiza como que deve ser executado esse recurso, mas quem detém o mandato da saúde no Brasil, por exemplo, é o Ministério da Saúde. Quem define a Política Nacional de Alimentação e nutrição no país é a saúde. Então, em razão disso, nós temos que dialogar constantemente com o Ministério da Saúde. Quem define as regras sanitárias no país é o Ministério da Agricultura e Pecuária, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, para isso, nós precisamos dialogar com todos os órgãos, muitos órgãos e muitas entidades, para que o programa, de fato, aconteça no país. Pode passar, por favor? Aqui são só alguns dos nossos parceiros. Para que a gente consiga trabalhar a intersetorialidade no país, nós precisamos ter técnicos e gestores que pensem a política pública de uma forma muito mais ampliada, que tenham capacidades, que tenham competências e habilidades para o diálogo, para a gestão de conflitos, para a negociação, porque, querendo ou não, é uma arena de disputa, a política pública é uma arena de vaidades também, de disputa, de espaço. E, para isso, a gente precisa ter gestores e técnicos que entendam essa política mais ampliada, que respeitem os espaços do outro e, ao mesmo tempo, trabalhem dentro das competências que lhe compete ao próprio ministério, ao próprio órgão parceiro. E o ACT, que nós vamos falar, porque eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui, ele é um exemplo disso, de como o Brasil conseguiu, ao longo dos anos, ter gestores, ter técnicos que tenham esse olhar para o diálogo, para o trabalho em parceria. O ACT ele é composto pelo FNDE, pelo Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério e Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e nós do FNDE. E o Ministério da Educação também. Pode passar, por favor? O objetivo do programa do ACT é fortalecer a implementação de ações conjuntas para a promoção da alimentação adequada e saudável, com foco prioritário no PNAE. Tem uma abrangência nacional, um prazo de 48 meses, e esse foi um acordo em razão de ter gestores e técnicos que trabalham muitos anos de forma intersetorial e parceira. Nós fizemos em menos de 45 dias. Entre o desafio de começar o ACT e ele ser publicado, nós tivemos 2 meses. Então, foi um trabalho muito rápido de pessoas que trabalham de forma parceira, que trabalham escutando o outro, trazendo as ações, e isso é um grande diferencial no Brasil hoje. Mas isso também não foi de pouco tempo, foram muitos anos de trabalho, e são técnicos, são gestores que eu admiro muito, dos ministérios que estavam envolvidos nesse processo. No ACT, nós temos responsabilidades comuns, que aqui eu trouxe só 2, né, que é executar em parceria as ações previstas no plano de trabalho. O ACT ele tem um plano de trabalho em que cada órgão, cada ministério colocou aquilo que é de competência privativa, mas também ações que nós trabalharemos em parceria. Então, o Ministério da Saúde colocou lá algumas ações específicas de vigilância, também do PSE, mas aquilo que nós podemos trabalhar em parceria, assim como os outros ministérios. Pode passar, por favor. Vou pegar a minha. São vários eixos, na verdade, são 16 eixos do ACT. Trabalhar eixo de horta escolar pedagógica, de prevenção e cuidado das diferentes formas de malnutrição, ações educativas do currículo escolar. Michele, vai me controlando o meu tempo aí, por favor. Pode passar. E nós temos também
Resultados. Quais são os resultados esperados desse ACT? Ampliação da aquisição de alimentos adequados e saudáveis, ampliação da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, ampliação de alimentos in natura e minimamente processados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, redução da aquisição de alimentos ultraprocessados no âmbito também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ampliação do número de agricultores familiares e suas organizações aptas a comercializarem para os mercados institucionais, aqui não somente para a alimentação escolar, para todos os mercados institucionais, especialmente de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. E também a ampliação das atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável do Programa Saúde nas escolas, que a Kelly vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Pode passar. E, como eu havia falado, nós temos responsabilidades que são privativas e que são responsabilidades assumidas pelos seus respectivos ministérios. Eu trouxe aqui só do Ministério da Educação e do FNDE, e do MEC propor ações educativas que perpassem o currículo escolar, e nosso, do FNDE, coordenar estratégias de disseminação, formação, implementação e monitoramento da Resolução 6, e disponibilizar os dados referentes à aquisição de gêneros alimentícios fornecidos pela agricultura familiar. Na sequência, eu trouxe para vocês um pouquinho das principais ações que nós já realizamos no âmbito desse acordo de cooperação. Pode passar especificamente do FNDE. Como eu falei, são vários eixos, e no eixo específico de coordenar estratégias de disseminação, articulação e implementação de ações para a ampliação da aquisição de gêneros alimentícios, nós já fizemos várias ações. Uma delas foram 5 encontros técnicos regionais de nutricionista, encontros regionais de conselhos de alimentação escolar, uma nota técnica específica também, que a gente teve depois, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Acho que foi falado aqui também pela presidente Fernanda, a restituição do grupo consultivo e do comitê gestor, e dentro desse grupo nós criamos um grupo de trabalho, especificamente trabalhando como ampliar o acesso de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. Aqui é uma imagem de uma dessas nossas reuniões do grupo técnico. Lançamos, semana passada, há pouco tempo, três publicações para ampliar a aquisição de alimentos orgânicos, que são aqueles 3 que estão ali, um específico para gestor e um para a comunidade escolar. Pode passar. No eixo de disponibilizar os dados referentes à aquisição com recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar de gêneros da agricultura familiar. O próximo slide, por favor. Nós já apresentamos os dados de aquisição de gêneros alimentícios de 2019, 20, 2020, 21, 22, que nós não havíamos publicado ainda. Está disponível também. Pode passar o próximo. Uma outra ação, estou concluindo já. Uma outra ação é no eixo de coordenar estratégias de disseminação, formação, implementação, monitoramento da Resolução 6. 2 atas nós vamos publicar de registros de preço nacional. Uma é para aquisição de caminhão frigorífico, aquele modelinho que nós temos ali, o modelinho da ata anterior. Nós estamos agora, neste momento, trabalhando três modelos diferentes para poder atender diferentes realidades no país. E a ata de equipamentos de cozinha também, que está em andamento. E o último slide, pode passar, por favor, é no eixo de propor ações educativas que perpassem pelo currículo escolar. Nós nós lançamos um curso virtual para capacitar 500 profissionais com relação à alimentação escolar como estratégia educativa para uma vida saudável, a jornada de educação alimentar nutricional, que já está na 5ª edição, nós tivemos 1.508 escolas inscritas, e divulgamos também uma nota técnica com recomendações para prevenir conflitos de interesses, muito importante também na alimentação escolar. Obrigada, desculpa ter acelerado tudo, mas era o tempo que eu tinha. Muito obrigada. Obrigada, Solange. Complementando a fala do setor da educação, né, a gente agradece a presença da Maria Francisca, ela é da assessoria internacional, servidora do MEC, a da assessoria internacional do Ministério da Educação, responsável pela articulação com a comunidade de países de língua portuguesa. Muito obrigada que está conosco. Bom dia a todos.
É muito grato para mim estar aqui como representante do Ministério da Educação e como professora, né, de muitos anos de praia, né. Alguns pontos eu risquei, Solange, para não sobrepor ao que você já falou para nós. Mas eu gostaria de começar dizendo que, quando eu li essa proposta, o título, né, Acordo de Cooperação entre Ministérios Brasileiros, o Mecanismo Conjunto de Governança, eu passei a refletir sobre o sentido da palavra acordo. Essa palavra, que utilizamos com muita frequência, é derivação do verbo acordar, que, entre vários significados, eu quero destacar a ação de mudar para se adaptar às novas circunstâncias. E é isto que nós estamos fazendo aqui. A nossa existência em sociedade impõe acordos a cada instante. Sem eles, seria impossível um grupo se manter em harmonia e prosperar. Logo, não há possibilidade de praticar acordo sozinho, pois na sua origem o seu significado é plural. Nesse contexto, passamos a entender a importância do acordo de cooperação entre nossos ministérios da Educação, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para assegurar o quê? O fortalecimento da alimentação escolar saudável. O mecanismo conjunto de governança, que resultou no acordo interministerial, tem como objetivo o fortalecimento da implementação de ações conjuntas. Acordo é uma ação conjunta para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar e estimular a produção dos agricultores familiares, com foco prioritário no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o nosso PNAE. A ação conjunta do Acordo de Cooperação Técnica entre esses ministérios busca soluções diante das novas circunstâncias que atingem a comunidade escolar, como mudanças significativas de hábitos alimentares e comprometimento da saúde dos estudantes, diante do fato de que a má alimentação é um dos principais fatores de risco que impacta negativamente a carga de doença dos brasileiros, principalmente entre os mais jovens. Dados do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2021 apontam que 15,7% das crianças menores de 5 anos e 34% entre 5 e 9 anos são acompanhadas pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, devido ao excesso de peso. Nos dias atuais, tem-se a consciência que o trabalho escolar é comunitário, cidadão e se amplia no crescimento dos educandos por meio da ampliação de políticas públicas comprometidas e responsáveis. Aqui durante o painel anterior, nós ouvimos, eu prestei atenção, muitas pessoas, alguns painelistas falaram sobre a questão da educação. A nutricionista que estava aqui à mesa reforçou muito essa questão da educação, que a alimentação de qualidade passa necessariamente pela educação. Então, cabe recordar que o PNAE, como a Solange já falou, tem suas raízes estabelecidas no Brasil no ano de 1939, quando, numa ação conjunta, lá já havia um acordo conjunto entre educação e saúde, por meio da Portaria 153, aprovava o regime higiênico dietético para internatos e semi-internatos, considerado assim o primeiro ato administrativo voltado para a alimentação no contexto escolar. E só para finalizar, eu quero falar, colocar, porque muitos pontos que eu coloquei para falar com vocês, já para não tornar repetitivo, só lembrar que no Ministério da Educação, como é que nós vamos trabalhar de forma coordenada com os nossos ministérios, por meio do currículo escolar, que vai desde a educação infantil até
o 9º ano, aliás, até o 3º ano do ensino médio. E como é que nós podemos, muitos estados já estão trabalhando das diferentes disciplinas. Aqui o que conta é a criatividade do professor. Eu sou professora, então você pode trabalhar perfeitamente a questão da alimentação e nutrição escolar em qualquer disciplina do currículo escolar. Sempre haverá um espaço para você criar. Na história, a história da alimentação humana, a geografia, a questão da alimentação nas diferentes regiões e assim por diante. Muito obrigada, que já mandaram eu concluir. Muito obrigada, Francisca. Esse meu papel não é um papel muito fácil. Com prazer que passamos agora para Kelly Poliani de Souza Alves, coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Obrigada, Kelly. Bom dia a todos e todas. Muitíssimo obrigado pelo convite e oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da experiência no âmbito desse acordo de cooperação técnica. Agradecimento especial aos colegas da FAO e do FNDE. Bom, como a Francisca citou, a parceria entre saúde e educação aqui no nosso país, no Brasil, ela é histórica, de muito longa data. Por muitos anos, nós éramos um ministério único, Ministério da Saúde e Educação, eles foram divididos na década de 1930. Mas, especificamente, no âmbito do acordo de cooperação técnica vigente atual, o nosso destaque de cooperação é por meio do Programa Saúde na Escola, um programa criado no ano de 2007, então ele completou 16 anos. Na adesão do ano de 2023, 99% dos municípios brasileiros aderiram a esse programa. É um programa que parte da atenção primária à saúde, do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, visando apoio técnico e incentivo financeiro para que os profissionais que trabalham nas nossas unidades básicas de saúde desenvolvam ações em parceria com os profissionais da rede de escolas que atuam no mesmo território. O modelo de atenção primária à saúde no Brasil tem base territorial, uma equipe multiprofissional que apoia a saúde, enfim, assistencial, promoção da saúde, para um território delimitado de 2.500 a 3.500 pessoas. Então, as escolas que estão naquele território sob responsabilidade das equipes de atenção primária à saúde são as equipes de educação que devem ser articuladas no âmbito do Programa Saúde na Escola. Então, 99% dos municípios brasileiros aderiu a esse programa em 2023. Isso quer dizer que temos cerca de 50 mil equipes de atenção primária à saúde, com o compromisso de realizar ações junto a cerca de 102 mil escolas da educação básica nos seus territórios. As ações do Programa Saúde na Escola, especialmente, estão voltadas para a vigilância em saúde, e aí no âmbito da nossa agenda, a vigilância do estado nutricional dos escolares, entendendo que a vigilância em saúde na escola é importante porque o que a gente observa é que, com o passar da idade, essa população na idade escolar ela vai frequentando muito menos as unidades básicas de saúde. Então, ir até a escola, fazer as atividades em conjunto com os profissionais de educação é fundamental para que o sistema de saúde não perca de vista a situação de saúde dessa faixa etária da população que passa a maior parte do seu dia no ambiente escolar. Então, dentro do acordo de cooperação técnica, nos comprometemos a ampliar e qualificar essa vigilância alimentar e nutricional dos escolares, e também apoiar a realização das ações de promoção da alimentação adequada e saudável no âmbito escolar. Como a Francisca falou, a perspectiva do currículo escolar brasileiro é que a alimentação seja um tema transversal, que pode ser trabalhado nas diferentes disciplinas. Então, a articulação com os profissionais de saúde pode potencializar essa criatividade dos professores, como ela falou, para o desenvolvimento dessas ações. Mas, dentro do Programa Saúde na Escola, o leque de temas é semelhante ao leque de temas da nossa base curricular nacional, que vai desde a educação ambiental até a política de promoção da cultura de paz, prevenção da violência nas escolas.
Ainda dentro do acordo de cooperação técnica, né, a todas as ações que envolvem qualificar os profissionais para desenvolverem os seus compromissos no âmbito do programa Saúde na Escola, eu destaco também o nosso jeito brasileiro de conhecer como que esses programas são implementados nessas diferentes realidades. Então, gostamos muito e apostamos muito em mostras de experiências, né, em busca, né, de relatos de experiências dessas atividades em âmbito local, para escolher as experiências e divulgá-las para âmbito nacional, não como uma receita a ser seguida por todos os municípios, mas como inspiração para a realização das ações. E no âmbito do acordo de cooperação técnica, né, junto com os outros ministérios, nós apontamos o nosso desafio de também contribuir para a promoção da saúde no âmbito da rede privada de ensino, né? O PNAE, o Programa Saúde na Escola, eles têm foco nas escolas da rede pública, mas nós assumimos no Brasil a necessidade de que a gente precisa avançar também para medidas promotoras de alimentação adequada e saudável no âmbito das escolas privadas. Então, pensando a partir das cantinas, né, dos comércios de alimentos nas escolas, como que a gente bebe da fonte, né, inspiradora do PNAE, já que os estudantes da rede pública estão protegidos por todas as normas do PNAE, a gente também quer que tenhamos proteção para os estudantes da rede privada de ensino. Já chegou o recadinho do Conclua. Obrigada. Nada. Muito obrigada, Kelly. Essa parceria com Saúde e Educação ela é muito forte. E dando uma dinâmica para vocês entenderem de outros países, eu não sei se vocês também é assim, mas nós temos várias reuniões da educação, reuniões da desenvolvimento agrário, reuniões da saúde, e todas participamos em todas. A ponto de ter uma liberdade, e eu agradeço o Ministério do Desenvolvimento, a gente cria um amadurecimento institucional a ponto de um outro setor poder falar para a gente, falar assim, não, vamos por aqui, vamos por ali. Eu acho que isso a gente tem muito, né? Tem muita troca e isso é bem estimulante. Então, para falar um pouquinho, eu passo para a Roseli Zerbinato, coordenadora geral de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada. Obrigada, Michele. Bom dia. Eu quero saudar aqui a mesa e o plenário na pessoa do Padre João, deputado que está aqui acompanhando e que nos recebeu aqui nessa casa. É uma honra. Acho que foi abril ou maio, né, que teve no começo do ano, nós estivemos também, mas agora é para falar, e aí, o que aconteceu com esse acordo de cooperação técnica, né, que teve aqui. Eu fiz uma apresentação, se vocês puderem colocar, na verdade, eu vou ficar só com uma parte da apresentação, né, pelo tempo, mas a Solange explicou aqui muito bem o objetivo desse acordo, né, e o grande desafio eu gostaria que você fosse passando e fosse... Tem como tirar aqui, que fica mais fácil? Obrigada. Por favor, vai passando os slides, pode passar. Pode parar um pouquinho. O grande desafio, realmente, é como trabalhar conjuntamente. Acontece muito isso que a Michele fala, nós nos encontramos em vários espaços, né? Mas como trabalhar conjuntamente? É um desafio. O MDA... voltou agora com o governo Lula e voltou com uma secretaria nova, que é uma secretaria que, a cada dia, reafirma o seu compromisso, que já está garantido na Constituição, né? Mas reafirma esse compromisso com a soberania e segurança alimentar e nutricional da população e das crianças, né? Que é a Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar. Pode passar. A Solange já falou, vai passando, eu vou deixar no penúltimo slide. Aí, para quê? Né? Pode passar mais? Tá bom. Esse acordo de cooperação técnica faz a gente refletir bastante, né? Ontem já foi falado aqui que muitas das crianças que estão na escola, às vezes, só comem na escola, né? Só comem na escola. E foi já divulgado como que o Brasil estava, principalmente na pandemia, com a sua população que voltou
passar fome, né? E em vários níveis de insegurança alimentar e nutricional, em vários níveis, né? Então, nós estamos aqui e esse acordo vai possibilitar isso, vai possibilitar o quê? Contribuir para acabar com a fome, que é esse o grande projeto do governo Lula, que ele fala todo dia, se ele terminar esse mandato, com cada brasileiro podendo tomar café da manhã, almoço e jantar, e já vai ter cumprido a sua missão. Então, pode passar mais um pouquinho. Esses daí foram os dados da pesquisa, né? Pode passar. E eu quero deixar aqui, falar que é um desafio esse ACT. Nós estamos trabalhando conjuntamente e arduamente, né? Já foram várias ações que foram feitas. O MDA faz o quê nesse ACT? Principalmente faz a articulação com os agricultores, com as agricultoras, com as cooperativas, né, de agricultura familiar, com povos e comunidades tradicionais, para que estejam comercializando seus produtos, os gêneros alimentícios produzidos por eles, né? A gente coloca junto com os gestores, fala assim, olha, tem que comprar da agricultura familiar. Além de estar na lei, né, 30%, mas compre mais de 30%, porque não compra 100%. Por quê? É aquela alimentação que está preconizada no Guia Alimentar, né, da população brasileira. E esse grupo de trabalho que a Solange falou, nós fizemos parte desse grupo de trabalho, nós fazemos parte do comitê consultivo, né, do PENAI. Está concluindo, tá bom? E esse grupo de trabalho possibilitou que povos e comunidades tradicionais fossem incluídos no PENAI agora, né? Facilitou bastante a documentação para que eles entrassem. Nós estamos com um projeto, vou dar só um exemplo, aqui no território Calunga, foi mapeado junto com a UNB mais de 200 produtos da sociobiodiversidade. Sabe o que é isso? Não é só mandioca, não é só esses produtos que são comuns que existem muitos mais produtos, né? Então, para finalizar, eu acho que é isso aqui. Nós vamos esperançar, porque nos importamos. Como ontem falaram, nós, o MDA, se importa, o governo Lula se importa. E é importante que a população tenha essa esperança que o Paulo Freire fala, que, olha, eu quero ler inteiro, é preciso ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E não, nós não vamos esperar, nós queremos realmente mudar o Brasil. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, é ter esse movimento. É ir atrás, é construir, esperançar é não desistir. É isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Roseli. A gente agradece muito. E talvez o maior desafio para a alimentação escolar foi o setor da educação adquirir produtos da agricultura familiar. Então, imagine, né, os vários países que estão aqui, a gente sabe o que é falar para as escolas que, a partir daí, comprariam da agricultura familiar, e sem essas parcerias dos outros ministérios, seria praticamente impossível ter alcançado aonde o PNAE já chegou. E, para completar a nossa mesa, é com prazer que chamamos a Ariane Silva do Carmo, consultora FAO, atuando na Coordenação Geral de Promoção da Alimentação Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social e também grande parceira nessa agenda. Obrigada. Obrigada, Michele. Bom dia a todos. Eu quero primeiro saudar a mesa e a todos aqui da mesa e também agradecer pelo convite, parabenizar o FNDE, FAO e todos envolvidos, né, na organização do evento. O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é responsável por coordenar, em nível nacional, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, dentro do Ministério, tem uma secretaria específica, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual eu faço parte, né, da equipe. E, dentro dessa secretaria, né, a CESAM, em nossa cooperação, né, com a FNDE, quero destacar aqui, são 2 temas, né, relevantes, né, que a gente atua em cooperação nessa agenda. Um deles é a questão do ambiente alimentar escolar saudável, né, então, trazendo pontos importantes para tornar esses espaços promotores de uma alimentação adequada e saudável. Então, além de reforçar o PNAE,
também trazer outros elementos que são importantes para que esses espaços sejam promotores de uma alimentação adequada e saudável. Então, nesse sentido, uma das ações pactuadas no plano de trabalho no âmbito do ACT, que a Solange apresentou, né, que foi celebrado no início desse ano, uma das ações que está sendo coordenada pelo MDS, né, e também está tendo a participação, né, de outros ministérios também, a proposição, né, de um ato normativo baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que vai orientar estados e municípios a elaborarem normativas de forma a tornar as escolas ambientes promotores de uma alimentação adequada e saudável. Então, esse ato normativo ele está em fase de desenvolvimento, ele traz 3 eixos principais para tornar esses espaços promotores de uma alimentação adequada e saudável, sendo eles a educação alimentar nutricional, a regulação da doação e comercialização de alimentos e a regulação da comunicação mercadológica de alimentos e bebidas que são comercializados, né, nas escolas públicas e privadas do ensino básico. E, além do desenvolvimento, né, desse ato normativo, está previsto, após a publicação, né, desse ato normativo, algumas ações, aqui eu vou destacar algumas delas, né, que estão previstas, né, após a publicação. Uma delas é elaborar material para apoiar estados e municípios na implementação das recomendações que este ato normativo está propondo. Também reunião técnica com os representantes deste ACT, né, deste Acordo de Cooperação Interministerial, de forma a elaborar conjuntamente estratégias, né, conjuntas para disseminação, né, e divulgação, né, desse ato normativo. E também está previsto a realização de oficinas de mobilização com gestores estaduais para apoio na elaboração das suas diretrizes locais. E, além dessa agenda da alimentação escolar, do ambiente, né, alimentar escolar, uma outra agenda da agricultura urbana, trazendo aqui o foco para a questão das hortas no espaço escolar. O MDS é responsável por coordenar, em nível nacional, o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Então, esse programa ele foi instituído em setembro deste ano, por meio de um decreto. São 4 ministérios envolvidos, um deles é o MDA. E entendemos, né, que as hortas no espaço escolar são importantes instrumentos de educação alimentar e nutricional, além de contribuir para a garantia do direito humano, a alimentação adequada, a promoção da alimentação adequada e saudável, promoção da saúde, e também contribui para fomentar sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. E, nesse sentido, para finalizar aqui a minha fala, o MDS lançou, neste ano, um curso de gestão, né, de hortas pedagógicas. Esse curso ele já está disponível na plataforma da Embrapa e que vem para contribuir para essa questão também, né, da implementação das hortas pedagógicas no espaço escolar. Mais uma vez, agradeço e muito obrigada. Muito obrigada, Ariane. Então, o que facilita muito esse processo intersetorial é a existência de uma Câmara Interministerial que, né, permite reuniões permanentes e trocas entre os ministérios. Mas, como o Padre João colocou na abertura, um dos pontos também essenciais é a existência do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, que, se a gente não fizer, seremos cobradas pela sociedade civil. E é uma interação muito forte, para e passo mesmo, e isso a gente tem muito orgulho de falar que a sociedade civil está acompanhando toda essa agenda intersetorial dos ministérios. Bom, e, por fim, eu queria fazer, como as pessoas fizeram várias menções, eu queria fazer uma menção ao Albanês Peixinho, que fez um lindo trabalho de começar todo esse processo intersetorial lá atrás, agenda também internacional, e a gente tem muita honra de dar seguimento a essa agenda. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada, então, por mais esse debate, mais esse painel. Nós seguimos aqui, então, para trazermos aí
o último painel desta manhã, e justamente que será coordenado aqui pela nossa coordenadora do projeto de consolidação de programas de alimentação escolar na América Latina e no Caribe, do Programa de Cooperação Internacional Brasil-FAO, a Nájila Veloso, que está já aqui ao meu lado e que vai trazer e tratar das contribuições de outros agentes envolvidos nessa alimentação escolar. Então, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Eu vim antes, antes de começar o nosso painel, eu quis vir antes, para trazer à tona uma simbologia muito especial desse painel no governo Lula, conformado totalmente por mulheres. Então, eu queria pedir para vocês ficarem em pé e, em nome de vocês, nós aplaudirmos, valorizando o espaço e o trabalho de todas as mulheres da América Latina e Caribe. E todas mesmo, agricultoras, nutricionistas, cozinheiras, professoras, mães, pais, mães, todas elas fazem a diferença. Obrigada, meninas. E vamos dar seguimento, porque nós estamos já com um horário super apertado, mas eu pediria a vocês todos um pouquinho mais de paciência, e daqui nós vamos ter um brunch, aqui logo após o evento, e depois vamos ter uma atividade externa. E eu gostaria de ressaltar aqui, vendo ali o Luiz, a importante parceria e participação da Emater, que é a empresa de assistência técnica e rural aqui no Distrito Federal, que nos apoia sempre com as visitas e com as ações do PNAE no Distrito Federal. Para este painel, nós vamos ter pessoas aqui conosco, de forma presencial, e vamos ter também participantes virtuais. Participando de forma presencial, nós temos a honra de convidar o deputado Padre João, que, além de ser nosso anfitrião nesse evento, é coordenador da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome no Brasil. Um aplauso, por favor. Nós vamos convidar o Cairo Laguna, que é co-presidente do Fórum Mundial de Pescadores e Trabalhadores de Peixe, que estará aqui conosco via Zoom. Ana Letícia, não sei se já está tudo ok, ainda não? Não estará? Não conseguiu? Nós tivemos alguns problemas de conexão com relação a ele está na Nicarágua e estava tentando, fazendo todos os esforços. Nós vamos contar também com a participação da professora Patrícia Camacho, que é professora da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar, do SECANE, da Universidade Federal Fluminense. Onde está? Está tudo ok com ela? Ela está. Se vocês puderem apresentar a professora Patrícia ali no Zoom, nós vamos agradecer para que todos a conheçam. E a Mariana Santarelli, que é conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, representando aqui o CONSEA, e é da FIAM. Mariana Santarelli conseguiu também estar? Ok. Então, nós vamos ter um papo aqui, cujo objetivo é pensar como que o PNAE, um programa dessa dimensão e complexidade, pode se desenvolver. Muitas coisas nós já aprendemos. Aprendemos com a mesa anterior que a intersetorialidade é fundamental, que esses acordos técnicos é que dão sustentabilidade para as ações se passarem nesse programa. Sejam elas de natureza da saúde, da nutrição, da agricultura, da educação, todos precisamos desses acordos intragovernamentais para fazerem o programa se desenvolver. Porém, há outros atores, para além dos governos, que são fundamentalmente importantes. E aí nós destacamos aqui nessa mesa, poderíamos ter destacado aí uns 15, 30, mas nós destacamos alguém representando a sociedade civil, organizada, que está lá fazendo, por meio da sua ONG, seu trabalho, que foi o Cairo Laguna, de Nicarágua, que opera com peixes. Destacamos o deputado Padre João representando a frente parlamentar, ou seja, o grande e importante papel que os deputados têm nesse movimento, que é ele que vai nos contar, não serei eu. Destacamos o papel da universidade, por meio da professora Patrícia Camacho.
E destacamos o papel tanto da sociedade civil organizada quanto das entidades públicas, dialogando as ações do governo, que é o caso do Concer. Então, eu vou me sentar ali e nós vamos começar, o Padre João já pode se sentar e começar a fazer uso da sua palavra, nós vamos garantir no máximo 5 minutos, tá bem? Obrigada. Obrigado, então, Nájila. Saudação aqui a todas e todos. Serei, então, assim, breve, mas para dizer assim, é mais um apelo. A missão que foi dada, este apelo aqui, né, aos nossos visitantes, que são sempre bem-vindos, dizer a importância da frente parlamentar. É verdade que ela não tem um movimento bem uniforme. Portanto, por causa das eleições, ela é contaminada, de certa forma, a atividade por causa das eleições, cada país. Então, às vezes, a frente ela tem uma atuação mais ou menos, de acordo com as eleições. Ela tem uma atuação para dentro ou mais para fora, conforme também o governo. A situação, por exemplo, deste ano, nossa aqui do Brasil, tivemos uma atuação mais interna do que a relação com o próprio governo, que sentimos que é um governo nosso. Vimos aqui a competência das mulheres, né? Dessa mesa anterior. Então, o problema nosso maior, o desafio maior nosso, está muito mais no Congresso, nessa legislatura, mais no Congresso. A possibilidade de avanços ou de retrocessos, elas estão mais aqui. Então, talvez a frente ela tem menos inserção com o governo, né, do que na casa. Então, a tarefa maior nossa aqui e na sociedade. É verdade, como vimos uma atuação que ela tem que ser transversal, essa intersetorialidade, nós podemos avançar mais, acho que cada país tem que avançar mais. Porque não se avança com a alimentação sem a gente cuidar do todo. Desde o acesso à terra ou ao território, o acesso à água, a assistência técnica e a forma de produção, a logística e a questão de equipamentos para armazenar bem. Então, isso envolve muito mais os ministérios que compuseram essa mesa. Porque não só a energia elétrica é importante, a internet é importante. É impossível que o Ministério de Ciência e Tecnologia... Então, a frente, ela procura dialogar com todos esses setores aqui na casa e tentar monitorar quais os projetos de lei que estão tramitando, que significam um avanço, quais os projetos de lei que estão tramitando, que significam retrocesso, que ameaça, porque o lobby aqui é pesado. O lobby é pesado, das indústrias do refrigerante, dos ultraprocessados em geral. É um lobby pesado que dificulta o acesso a uma alimentação saudável. O lobby sobre o agrotóxico, pessoal. Sobre a questão do agrotóxico, sobre a forma de produção. É muito pesado. Quer dizer, hoje, nosso governo, nós temos hoje 2 ministérios que tratam da agricultura, né? Um voltado para o agronegócio e outro para a agricultura familiar. Então, não tem, embora há um esforço dos ministros em si, mas na prática, de um lado ainda continuamos liberando veneno, e do outro lado a dificuldade da gente avançar na implementação da política nacional da agroecologia e produção orgânica, embora tenha sido já valorizado no sentido de poder comprar. De um lado, os frigoríficos, as grandes indústrias avançam com muitos incentivos, mas não têm essa mesma força para que na alimentação escolar possam avançar com os produtos de origem vegetal, de origem animal. O rigor dos instrumentos, dos processos, dos espaços, são tantas exigências que exclui. Nós tivemos avanço em relação ao mel, né, nesse ano, de quanto alimento, de estar na alimentação escolar, uma grande conquista. Do outro lado, a ameaça. Nós nunca tivemos, nos últimos anos, tanto extermínio de abelhas por causa do agrotóxico, que é uma ameaça à segurança alimentar, agora e futuramente. Então, eu quero agradecer à FAO, por possibilitar essa interação em nível de América Latina e Caribe. Tem um papel muito importante a FAO.
A cooperação aqui brasileira, a cooperação espanhola também, né, Nájila? Para outros países, a cooperação espanhola ela também chega, faz esse trabalho de possibilitar socializar as experiências, os sonhos, ainda que seja pontual, como uma das mesas destacou, a experiência ela é pontual, mas nós vamos universalizar isso um dia. De que essas experiências exitosas, desde a captação de água de chuva, desde a conservação das sementes crioulas e originárias, desde do extrativismo, universalizar isso enquanto programa, enquanto política pública e garantindo também isso na Constituição de cada país. Acho que esse é o esforço, então é graças à FAO que possibilita para a gente levar essas experiências e também trazer as experiências de outros países, mesmo na diversidade que tem, às vezes o mesmo país, como é o caso do Brasil, mas também em nível de América Latina e Caribe. Obrigado, porque é muito curto prazo aqui, mas a frente parlamentar é importante. Busque, dialogue com a frente para interagir o governo e o parlamento e cobrar junto do judiciário, porque às vezes o judiciário também é muito lerdo, é muito lento e garante injustiça, como aqui no Brasil. Muito bem. Eu ia te pedir nessa palavra para falar devagar. Comentar que a Frente Parlamentar é desenvolvida no trabalho no marco da FAO na América Latina e Caribe, com recursos e apoio da cooperação espanhola. Meu colega Luiz Lobo coordena essa ação com vários países da América Latina e Caribe. O Padre João é parte dela. E ressaltar uma coisa, padre, que é muito importante. Uma política, para ser política de Estado, precisa estar normada, de preferência em forma de lei, com o parlamento, com todo o apoio. Mas um lado importante dela também é a supervisão que se faz sobre a sua implementação. Porque, lamentavelmente, nós temos países que já têm leis, porém que não funcionam. E não há um exato processo de supervisionamento parlamentar sobre isso. Por isso, eu deixo aqui também esse desafio de, além de normar, tornar política de Estado, também acompanhar e cobrar dos governos a execução, sobretudo por meio de orçamento. Eu quero convidar a professora Patrícia Camacho, que é a nossa amiga querida, apoiadora de todas as ações de alimentação escolar, a falar da sua experiência como Universidade Federal Fluminense. Professora Patrícia, por favor. Eu não li, achei que já era. Estão me escutando bem? Agora sim. Estão me escutando? Sim? Ah, ótimo. Então, eu queria agradecer pelo convite, a Nájila, enfim, parabenizar pela organização do evento, do brilhante evento da FAO, a ABC e a UFNDE, e trazer um pouco uma fala, no meu lugar, de professora universitária, de professora que trabalha com o tema da alimentação escolar já há muitos anos, e um pouco trazer essa perspectiva do trabalho que vem sendo desenvolvido nas universidades brasileiras, e sobretudo na Universidade Federal Fluminense, por meio da nossa parceria com a FNDE, por meio do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar. Eu acho que acho que em razão do nosso tempo, vou tentar dar um destaque para essa experiência brasileira, que eu acho que é uma experiência inovadora de aproximação entre a universidade, a academia e o poder público nas suas diferentes esferas. A gente, universidade, por vezes, a gente se distancia muito da execução e implementação do tempo real das políticas públicas, e os SECANES, os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar, que são unidades de referência hoje, em torno de 25 centros colaboradores espalhados por todo o território nacional, que atuam em parceria com a FNDE, com vistas a desenvolver um conjunto de ações para potencializar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, enfim, por meio de diferentes estratégias. Eu acho que valorizar essa perspectiva de aproximação da academia com o poder público, eu acho que é importante. Eu acho que a gente constrói políticas públicas mais saudáveis. A gente tem uma dinâmica de produção de conhecimento na universidade que é uma via de mão dupla, A gente produz um conhecimento que interessa à sociedade, a gente forma atores, que
vão trabalhar em defesa dessa política pública. E a gente está permanentemente construindo estratégias em articulação com a dinâmica de execução da política, seja na esfera federal, estadual, municipal, que pode contribuir para potencializar essas ações. Então, os SECANES eles vêm trabalhando com ações de formação, com desenvolvimento, com acompanhamento e assessoria a estados e municípios brasileiros em relação à execução do programa nas suas diferentes dimensões, com formação de atores, né, enfim, dos diferentes atores que atuam, com produção de ferramentas, né, de gestão, ferramentas de monitoramento, enfim, os SECANES eles são um braço importante, né, de qualificação e de fomento às ações do FNDE. E o FNDE, por sua vez, também é importante nessa articulação que traz para dentro da universidade a possibilidade da gente estar dialogando diretamente sobre política pública em seu tempo real, na sua execução. Então, o aluno que é formado nessa universidade certamente é um aluno melhor preparado e ele será um ator importante que vai defender essa política nos seus diferentes espaços. Então, a gente aposta nessa estratégia como uma estratégia inovadora. Eu acho que o governo brasileiro acerta, né, em trazer para perto as universidades, né? E eu acho que esse é um desenho que a gente deve ficar atento e procurar estimular, porque ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha a universidade e ganha a política pública. Espero que eu não tenha passado meu tempo. Tá. Muito bom. Olha, e lembrando que na prática isso funciona assim, o FNDE disponibiliza um recurso para esses 25 SECANES, que são centros colaboradores dentro das universidades, planeja com eles quais as atividades que essas universidades vão desenvolver a serviço da política pública, né, debaixo de uma coordenação do executivo. A universidade também faz parte, né, do sistema executivo, e juntos eles desenvolvem essas ações e alcançam as pessoas lá nos seus territórios. Num país como o Brasil, o SECANE torna-se assim, um braço extensivo do FNDE na execução da política e tem sido fundamentalmente importante para o êxito dela. Então, ressaltando aqui, muito obrigada, professora Patrícia. Eu gostaria de chamar a atenção agora para um outro ator que também pode contribuir muito com a execução do PNAE, e eu pediria para a Mariana Santarelli contar para nós um pouquinho de como isso funciona. Bem-vinda, Mariana. Obrigada pela oportunidade, convite, e de estar aqui cercada por tantas pessoas especiais aí que, historicamente, têm contribuído para a construção, né, dessa tão importante política. E aí, nisso, destacar o papel, né, que o Conselho Nacional teve e tem, né, o Conselho ele teve uma participação aí muito importante desde a própria concepção, que está muito expressa hoje na lei do PNAE, sobretudo no que diz respeito a essa perspectiva mais intersetorial, que incorpora, né, a perspectiva do abastecimento e traz os 30% da agricultura familiar com prioridade para a centragem da reforma agrária, povos e comunidades, povos indígenas, quilombolas e agora as mulheres também, né? E esse lugar permanente, né, de realização do controle social, mas não só disso também, mas queria valorizar também muito esse espaço que é o grupo consultivo, né, do Comitê Gestor do PNAE, que tem sido um espaço também de possibilidade de participação social, de importantes mudanças aí nas normativas do programa. A gente, agora nos últimos tempos, pelo CONSEA, pelas diversas organizações da sociedade civil, tem tido a possibilidade, né, de colaborar no sentido de fazer com que o programa se adeque cada vez mais às realidades e especificidades, por exemplo, de povos indígenas e comunidades tradicionais, o que eu entendo que é um grande desafio, né? Nós da FIAN, também eu estou no CONSEA representando a FIAN, a gente tem muito esse olhar sobre as iniquidades dentro do próprio programa, e é muito importante que a gente possa superar e, de fato, fazer valer o que está colocado como prioridade hoje, né, no âmbito do PNAE. Então, acho que esse é um grande desafio, eu diria. Eu acho que da perspectiva da cooperação Sul-Sul também é algo importante da gente observar. A gente está falando de América Latina e Caribe, né, lugar onde tem uma grande predominância aí de povos originários. Como é que a gente realmente faz com que essa política ela possa se adequar a essa realidade? Eu acho que a gente tem grandes aprendizados agora recentes, né, como, por exemplo, as adequações que a gente foi capaz de fazer ao cadastro da agricultura familiar, considerando a possibilidade de autodeclaração dos povos em relação ao seu pertencimento a terras indígenas.
né? Também a possibilidade de utilização de outros cadastros. Acho que esse olhar atento, né, ao que são essas especificidades é algo muito relevante. Queria destacar também como um importante aspecto do programa e dizer que acho que nesses anos todos, nesses últimos anos, sobretudo desde 2009, a gente tem sido muito ousado, né, no programa e o que tem sido interessante é a gente perceber que coisas que às vezes parecem muito ousadas, a gente tem conseguido cumprir, né? Esse é o caso dos 30% da agricultura familiar e também as diretrizes de restrição dos ultraprocessados, né? A gente publicou recentemente um policy brief em parceria a partir de um estudo muito robusto feito pelo NUPENS, um núcleo de estudos da USP, que mostra que mesmo antes da resolução 06, né, que definia um máximo de 20% dos gastos com processados e ultraprocessados, boa parte dos municípios, para ser mais precisa, né, no estudo a gente viu que 40% lá em 2019 já cumpriam, né, com essa determinação e que do total, né, de recursos gastos no âmbito do recurso federal do PENAI, 20 somente, não somente ainda é muito, a gente pode reduzir ainda mais, mas mesmo antes, né, da normativa, 27% de municípios já cumpriam com essa diretriz de restrição de 20%. Então, é muito interessante como a gente tem sido capaz de ousar e como que no processo de implementação, com todas as dificuldades que a gente tem sido importante, tem sido possível, né, assegurar essas diretrizes. E aí, destacar também o papel importante de monitoramento da sociedade civil. A gente tem uma preocupação muito grande, eu estou também na coordenação do Observatório da Alimentação Escolar, Padre João está aqui, ele esteve com a gente numa audiência pública recente que a gente fez, que se por um lado a gente avança, por outro lado os agentes da indústria e do agronegócio, eles estão permanentemente de olho, né, no PENAI, sobretudo no orçamento desse grande programa de compra de alimentos. A gente tem hoje mais de 100 projetos de lei que propõem alterações à lei do PENAI. Isso é uma preocupação permanente que a gente tem, porque a gente entende que a lei está muito bem desenhada, né? Então, essa rede de organizações, movimentos aí, e do próprio FNDE mesmo, né, na tentativa de manter a integridade do programa, ela é muito relevante. Por fim, que eu sei que todo mundo está com fome, eu só queria chamar a atenção para um cuidado que eu acho que é muito importante da gente ter, na medida em que a gente passa a assumir um importante papel de protagonismo, né, na coalizão da alimentação escolar, e essa preocupação eu trago desde o CONSEA, que é com os riscos de conflito de interesses, né, no âmbito dessa coalizão, que vem de um processo que a gente entende como muito problemático, que é o da cúpula dos sistemas alimentares, que foi altamente capturada pelas grandes corporações, né? Então, como é que a gente, nesse papel de protagonismo que o Brasil vai ter na cooperação internacional relacionada a essa temática, como é que ele se atenta para que isso não aconteça, como é que a gente pode criar mecanismos nessa coalizão para prevenir, né, conflito de interesses, e aí a gente tem uma referência muito importante hoje já, né, feita pelo FNDE, que é a nota técnica, né, que trata do tema de conflito de interesses. Então, pensar como é que a gente torna essa normativa também algo que tem validade dentro da própria coalizão dos sistemas alimentares, porque a gente sabe que, bem como o Padre João colocou, é permanente o assédio, né, das corporações, e é muito importante que a gente, para manter a alimentação adequada e saudável, a gente possa manter o programa livre, né, desses conflitos de interesse. Obrigada pelo convite e pela possibilidade de diálogo com vocês. Mariana, nós que agradecemos, um aplauso. Na verdade, nós tivemos 3 atores aqui dizendo, olha, nós estamos aqui, os parlamentares, nós estamos aqui. De alguma forma eu escuto, eu me importo, o parlamento brasileiro se importa, o CONSEA se importa, a universidade se importa. E são atores que, com a sua expertise, lá de onde estão, atuando em outro espaço, não são executores do PNAE, estão com outras agendas. A universidade, por exemplo, com toda a sua amplitude, a professora Patrícia também dá aula, também tem um mundo dela. No entanto, foca seu olhar, traz sua experiência, traz a ciência para a execução do programa. O parlamento traz o olhar, esse olhar atento que o Padre João coloca, de fiscalizar, inclusive, eu gostaria de ressaltar isso, Padre, porque é muito importante que os países também percebam
que os seus deputados são aliados da alimentação escolar, no sentido da vigilância daquelas leis e normativas que venham a abalar uma estrutura que já foi arduamente construída, com muito sangue, suor e ouriço, como dizemos aqui no Brasil, e que permanece, o PNAE Brasil sobreviveu a governos e permaneceu intacto do ponto de vista da sua normativa nacional, sofreu influência do setor privado. Nós não temos imposição de serviço privado regulamentado. Isso acontece, mas nós conseguimos manter. E eu quero ressaltar o importante papel do controle social, da sociedade civil, destacando aqui tudo isso que a Mariana bem trouxe, que é esse olhar atento, contributivo, colaborativo, para a integridade do programa. E eu vejo que estão representados aqui 3 setores que conseguem fazer isso super bem. A universidade, junto com os estudantes, no seu papel de extensão de pesquisa, dentro do seu espaço, tem um público imenso que se beneficia disso, como a professora Patrícia comentou. O Padre João trazendo aqui toda essa visão de vigilância, eu diria vigilância normativa, de apoio, de gestão desses atores em favor da política de Estado, ou mesmo quando ela ainda é apenas um programa que está sem normativas, a importância de que essa frente pode ter para criar esse diálogo articulado com o governo, de maneira muito próxima, para que a gente também não tenha exemplos que a gente tem de o parlamento sai lá na frente, super avançado, vai lá e cria uma lei linda, e o governo, a gestão, está todo mundo do lado de fora, e também não vai acontecer nada. Então, assim, estar com a idade que eu tenho me permite, e estar há 15 anos trabalhando com essa cooperação me permite ter visto de tudo e mais um pouco nos países com relação a isso. E eu chamo a atenção. Primeiro, o diálogo precisa ser com a execução, e o parlamento vai ser o apoio para normatizar aquilo que já se provou ser o desenho concreto, necessário e possível para ser gerido dentro do governo. Então, esse casamento parlamento e executivo é muito necessário, precisa ser um casamento bem-sucedido. E, por último, ressaltar que a tentativa dessa mesa poderia, como eu disse, ter mais 20, 30 atores aqui, mas foi dizer que o PNAE precisa dessas contribuições de outros segmentos. Ele não é desenvolvido só por um ministério, por vários, como foi mostrado na mesa anterior, mas também não é só gerido pelo governo. Ele precisa de outros segmentos sociais que o apoiem, que o consolidem, que vigiem, que faça essa manutenção ética daquilo que deve ser um programa público de alimentação escolar, e é por isso que foram tão bem representativos esses 3 atores, em nome dos vários outros setores que poderiam estar sentados aqui conosco. Então, eu quero finalizar essa mesa, muito brevemente, agradecendo a professora Patrícia, a Mariana Santarelli, dizendo que, por favor, sigam conosco, acompanhem as ações também no nível internacional, e nós estamos juntos em todo esse trabalho, esse esforço de manter o PNAE, esse programa que tem sido referência internacional aqui no Brasil e no mundo. E o Padre João me pede 10 segundos antes de a gente avisar o próximo passo que nós vamos ter nessa manhã. É porque a frente parlamentar, nós conseguimos também instalar frentes em alguns estados. Então, quero dar o exemplo de Minas Gerais, da Bahia, Rio Grande do Sul, que é uma maneira dos deputados estaduais também acompanharem, promoverem as leis nos estados, de muitas políticas e programas, como da agricultura urbana, dentre outras, e o próprio acompanhamento da alimentação escolar. E mesmo também em nível municipal. Acho que os vereadores, como que em nível municipal, pode também acompanhar, é verdade, além dos conselhos locais. Muito bom, muito bem. Então, eu gostaria de aplaudir nossos convidados, agradecer. Convidar vocês, nós vamos ter um brunch aqui agorinha, atrás, todos estão convidados. Dizer para vocês aqui, aviso de ordem geral, Renata, me permita, dizer para vocês que às 13h15, exatamente, daqui exatamente 30 minutos, mais ou menos. Miriam, qual é o máximo que a gente precisa estar ali na porta?
13h15, a gente então faz um brunch, é rápido. Vamos fazer o conversatório pós-brunch a caminho do Ministério da Educação, para onde todos nós estaremos nos dirigindo. Como eu disse ontem, nós vamos ter lá um ato protocolar com o ministro, com a primeira-dama, e, em seguida, assim que nós chamarmos, fiquem atentos, nós vamos voltar no ônibus e vir para o auditório concluir a atividade à tarde. A nossa manhã foi muito de aprendizagens, não sei se vocês perceberam. Quantos podem nos ajudar? O que nós precisamos? Como podem nos ajudar? Como pode ser daqui para frente a partir dos desafios? E a mesa da tarde vai dizer o que o FNDE, a ABC e a FAO, de maneira conjunta, estão propondo para o ciclo 2024-2027. Então, é um pouco de perspectiva futura. Todos serão muito bem-vindos de volta a esse auditório, exatamente às 15h30. É isso? Mais alguma coisa, Miriam? Ok. Muito obrigada, Renata. Segue com você. Obrigada, Nájila. Excelente, então, recados aí colocados a vocês. Só reenfatizando, então, será servido agora um brunch, fiquem à vontade. Às 13h15, então, vocês podem se deslocar, nós teremos ali à disposição o deslocamento para o Ministério, então, da Educação, onde lá terá o ato protocolar e o retorno para cá, pontualmente, às 15h30, tá bom? Um ótimo brunch para vocês, está encerrada essa sessão por enquanto e retomamos aqui os trabalhos às 15h30, 3h30 da tarde. Obrigada, ótima tarde.